O Pacto Tripartite: Alemanha, Itália e Japão. Em 25 de outubro de 1936, a Alemanha e a Itália completaram o eixo Roma-Berlim, um acordo de cooperação. Um mês depois, o Japão juntou-se às chamadas potências do eixo, assinando com a Alemanha o Pacto Anti-Comintern, um acordo anticomunista dirigido principalmente contra a União Soviética, a URSS. Pouco tempo depois, em 1937, a Itália fez parte do pacto. No entanto, numa época de grandes tensões e que cada ato, até o mais insignificante, poderia desencadear um conflito, o Pacto Anti-Comintern então foi quebrado com o Pacto de Não Agressão da Alemanha, de 23 de agosto de 1939, que abriu caminho para a Alemanha invadir a Polônia na semana seguinte, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Neste contexto, o alto escalão da Alemanha, Itália e Japão se uniu em Berlim em setembro de 1940 para elaborar um dos pactos mais conhecidos. Em seu documento era estabelecido que seus signatários deverão ajudar-se mutuamente com todos os meios políticos, econômicos e militares quando qualquer um deles fossem atacados por um poder atualmente não envolvido na Guerra Europeia ou no conflito sino-japonês. Tratava-se de um pacto de advertência aos Estados Unidos contra a entrada na Segunda Guerra Mundial. O pacto foi assinado por Joachim von Ribbentrop, da Alemanha, Galeazzo Ciano, da Itália, e Kurusu Saburo, do Japão. Assim, essa aliança foi chamada de Pacto Tripartite, também conhecido como Pacto de Berlim, um acordo celebrado entre Alemanha, Itália e Japão em 27 de setembro de 1940, um ano após o início da Segunda Guerra, com o intuito de formar uma aliança de defesa entre os países para impedir que os Estados Unidos entrassem no conflito. Em um discurso cerimonial após a assinatura do pacto, Ribbentrop pode ter sugerido que os três principais integrantes estivessem abertos a aceitar novos signatários no futuro. Um integrante da Alemanha relatou que o propósito do pacto é, acima de tudo, ajudar a restaurar a paz ao mundo o mais rápido possível. Portanto, qualquer outro Estado que deseje aderir a este bloco com a intenção de contribuir para o restabelecimento das condições pacíficas será sincera e agradecidamente acolhido e participará da reorganização econômica e política. Em contrapartida, o ministro italiano das Relações Exteriores, Ciano, opunha-se resolutamente à ideia de acrescentar estados menores ao pacto até 20 de novembro de 1940, argumentando em seu diário que enfraqueciam o pacto e que eram inúteis pedaços de diplomacia. Porém, o cenário de guerra não dava escolhas. Vários outros países europeus, alguns dos quais haviam sido coagidos, foram signatários posteriormente, como a Hungria, Romênia, Eslováquia, Bulgária, Iugoslávia e Croácia. Antes do pacto ser firmado, poucos historiadores relatam a participação da União Soviética nos bastidores, ou pelo menos a sua tentativa. Informações foram vazadas do alto escalão do eixo e chegaram até os comunistas soviéticos. Sabendo das pretensões da Alemanha, os soviéticos enviaram Vyacheslav Molotov a Berlim para discutir o pacto e a possibilidade de se unir a ele. Durante a visita a Berlim, Molotov concordou em princípio com a adesão da União Soviética ao pacto, desde que alguns detalhes, como a anexação soviética da Finlândia, pudessem ser resolvidos. O governo soviético enviou uma versão revisada do pacto para a Alemanha em 25 de novembro de 1939. Para demonstrar os benefícios da parceria, a União Soviética fez grandes ofertas econômicas à Alemanha. No entanto,
os alemães não tinham intenção de permitir que os soviéticos participassem do pacto e já estavam se preparando para invadir as gélidas terras soviéticas, algo que estavam comprometidos a fazê-lo, independentemente de qualquer ação tomada pelos soviéticos. A relação econômica entre os poderes tripartites era repleta de dificuldades. O Japão não concederia concessões econômicas à Alemanha em 1941, para não arruinar suas negociações com os Estados Unidos, que forneciam, até então, diversos recursos aos japoneses. O Pacto Tripartite foi notavelmente invocado em 1941, após o ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, já que no dia seguinte, 8 de dezembro, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, e 4 dias depois, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. On Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. No entanto, o pacto foi amplamente visto como ineficaz, com a Alemanha e o Japão tendo interesses divergentes e perseguindo amplamente suas próprias agendas, pois em abril de 1941, o Japão assinou um pacto de neutralidade com a União Soviética, mas 2 meses depois, a Alemanha invadiu o país comunista. Posteriormente, os japoneses recusaram solicitações alemãs para intervir, quebrando e enfraquecendo o Pacto Tripartite.